Você está ouvindo o IERBcast, uma produção do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio. Olá, sejam todos bem-vindos ao IERBcast, que é o podcast do IERB, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio de Janeiro. Hoje viemos com um tema muito interessante, muito importante para todos os membros do MP, a importância da representação institucional do parquê. Estamos aqui agora com o Dr. Sávio, que é o nosso diretor. Olá, Leandro. Hoje nós temos a alegria de receber um amigo fraterno e uma das maiores lideranças do Ministério Público, Dr. Jarbas Soares Júnior, que já foi Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, já foi membro do Conselho Nacional do Ministério Público e presidente da Abrampa, que é a maior associação temática do Ministério Público brasileiro. Um amigo fraterno. Jarbas, qual a importância da política institucional do Ministério Público para o engrandecimento dessa instituição? Alô, Sávio. Alô, Leandro. Alô, colegas do Ministério Público do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. É uma grande alegria para mim participar desse debate com vocês. Eu me sinto meio membro do Ministério Público do Rio de Janeiro. Tenho aí fraternos amigos, queridos, que admiro, e um deles é você, Sávio, que me sucedeu na Abrampa e fez um trabalho sensacional, deu grande dimensão à atuação dessa entidade tão importante para a preservação do meio ambiente, para a uniformização das ações do Ministério Público em todo o Brasil. Hoje é uma referência não só no Brasil, no campo jurídico, mas também no campo técnico, e referência mundial também, porque se integra com outras entidades do meio ambiente em todo o mundo. Falar com o Leandro me traz recordações muito saudosas. Fui amigo do pai dele, admirador, o grande Carlos Alberto Navega, e toda vez que vejo a sede do Ministério Público do Rio de Janeiro e vejo o nome do Navega, é uma forma também da gente matar um pouco a saudade dele. E o próprio Navega, nesse contexto do debate aqui, foi um líder, né? Foi procurador-geral, uma figura expressiva do Ministério Público. Nós sabemos que a história do Ministério Público, sobretudo, não foi uma história construída de uma hora para outra. Nós voltarmos nos tempos antigos, o Ministério Público era o braço do rei, depois do executivo, um autor da ação penal, um escravo da lei, como sempre falam, e foi a partir de lutas, debates do Ministério Público, a capacidade dos seus membros, que conseguimos fazer um projeto de Ministério Público Nacional. E aí, nada veio de graça, foram muitas lutas, grandes líderes que se passaram, sobretudo na Constituinte, de São Paulo, de Minas, do Sul, do Nordeste, do Norte, todos ajudaram a construir essa instituição. Então, a atual geração, por exemplo, quando vê o Ministério Público aí forte, vigoroso, praticamente um poder, faz parte do sistema de freios e contrapesos do Estado, vê uma obra acabada, mas a obra foi difícil de ser construída. E, enfim, conseguimos, na época o Ministério Público tinha representação no Congresso Nacional, deputados, senadores, e construiu esse modelo que está aí. Agora, o modelo é de um Ministério Público diferente no mundo inteiro. Nós, além das ações, sermos o dono da ação penal, temos esse poder delegado do povo, nós passamos também a ter outras atribuições que interferem na vida social, na vida do Estado. O Ministério Público é um fiscal da lei, mas é fiscal da democracia, dos direitos coletivos. Então, é uma atuação que acaba incomodando, porque apontar os erros, corrigir, cobrar, é uma tarefa que ninguém gosta, nem a criança em casa. E o Ministério Público tem esse dever, não é uma vontade dos membros, é um dever constitucional. A instituição não é barata, a instituição cara para o cidadão, e o Ministério Público, às vezes, tem que apontar erros, cobrar soluções, indicar soluções, corrigir através de termos de compromisso de ajustamento de condutas, e, obviamente, que isso incomoda. Gera uma reação, sobretudo nesse momento. Nós sabemos que há um movimento, às vezes escondido, às vezes explícito, de tirar atribuições do Ministério Público, sufocar a instituição, denegrir,
modificar o modelo que existe, e nós temos que estar sempre agindo vigilantes, né, especialmente no Congresso Nacional, mas também nos tribunais superiores, junto ao Ministério da Justiça. Nós já chegamos a ter membros lá, colaboradores dentro do Ministério da Justiça, articulados no Estado. Então, é uma tarefa difícil, porque nós não somos o poder na acepção clássica. O poder judiciário, por exemplo, eu sempre brinco, é aquele bonito que vai numa festa que todo mundo já corteja. O Ministério Público é mais feinho, assim, então ele tem que conquistar, ele tem que se inventar a cada dia, ele tem que modificar. Então, assim, a responsabilidade, sobretudo da nossa geração, que está aí, é muito grande para que o Ministério Público não recrudesça. E, por exemplo, aí no Rio de Janeiro, nós temos, para mim, a maior expressão, a maior liderança nacional hoje, não só pela figura que pelo passado que mas também pelo conhecimento que tem da causa do passado, do futuro e, sobretudo, do presente, que é o ex-procurador-geral Marfan Martins Vieira. O Rio de Janeiro, Brasília, não dá uma contribuição para o Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro, é uma contribuição ao Brasil. A presença do Marfan lá tem significativa importância. E nós agora ainda temos que cuidar das questões, não só no CNMP, que é o órgão de controle do Ministério Público, mas também no CNJ, porque as decisões dos CNJs muitas vezes interferem no judiciário e acabam interferindo na atuação nossa. Então precisamos de mentes lúcidas, pessoas dispostas, corajosas, inteligentes, e se o Ministério Público achar que a casa está construída, é a história dos 3 porquinhos, entendeu? Não é assim. Há um movimento, o projeto anticrimes deixou isso muito claro, a lei de abuso da autoridade deixou isso muito claro, basta o estopim. Agora, a atuação do Ministério Público institucional, sobretudo em Brasília e no local também, nos estados, ela não pode ser de voluntariosos, tem que ser de gente que tem cabedal, tem conhecimento, tem entrosamento, tem coragem e tem argumento. Então, o Ministério Público não pode sentar, achar que está tudo resolvido. Cabe às lideranças, né, concluindo para não demorar muito, cabe às lideranças fazer esse papel para que os promotores e procuradores de justiça da República do Trabalho e do MP Militar possam trabalhar. Por isso que existem os líderes, e eles têm que esse papel, que são funções importantíssimas. O Ministério Público não pode achar que vai ficar trabalhando só nas comarcas que as coisas vão acontecer. Nós precisamos de articulação e o trabalho nas comarcas e seções judiciárias. Jarbas, dentro desse ponto que você abordou, da necessidade da gente ter uma representatividade em Brasília, eu queria saber a sua opinião sobre se a ausência de possibilidade dos promotores e procuradores se elegerem a deputados, a senadores, isso tem gerado, na sua concepção, algum problema das nossas vitórias políticas? Existe algum problema político nessa objeção que existe na legislação de promotores e procuradores se elegerem a cargos eletivos? Ô, Leandro, isso é óbvio até, porque as conquistas aconteceram na Constituinte, nós tínhamos grandes nomes do Ministério Público no Congresso Nacional. A decisão do Supremo, e sobretudo interpretando, né, a Constituição Federal, impediu o Ministério Público de ter essa participação, e se não pudesse no Congresso Nacional, como vinha acontecendo nos governos, a participação do Ministério Público era de fundamental importância. Mas isso contamina o Ministério Público. Não contamina, porque pode contaminar uma pessoa, mas a instituição não contamina. E nós somos, vamos dizer, o Ministério Público não é poder na acepção clássica, mas tem o domínio da ação penal. Então ele tem o poder estatal também. Ele faz parte dos sistemas de contrapeso. E o Ministério Público é solidário. Os poderes são harmônicos, independentes, mas também são solidários. E o Ministério Público tem dado grandes contribuições tanto ao Poder Executivo, quanto deu ao Congresso Nacional. E a nossa participação lá no Congresso tira do Ministério Público a interlocução direta com o Congresso Nacional. E outras categorias, né, têm essa participação lá no Congresso Nacional, se fortaleceram, né, tanto é que nós vimos as últimas medidas, né, o reajuste de subsídios, de proventos, na véspera da lei que impediu. Então, tudo é articulação lá dentro. E o Ministério Público
não quer lá para defender interesses corporativistas, não. Mas para contribuir mais diretamente. Nós, por exemplo, apresentamos propostas, apresentamos sugestões, somos ouvidos, mas não estamos lá dentro na hora da decisão. Perde sim o Poder Judiciário, perde o Ministério Público, mas nós temos que nos reinventar. E a nossa autoridade, ela é moral, ela tem respaldo na população e nós temos argumentos e fundamentos para defender. Agora, na impossibilidade, a última instância para nós sempre será o Supremo Tribunal. Tem algo positivo, que é o Conselho Nacional, que tem o poder de normatizar algumas situações. Por exemplo, quando eu fui do Conselho Nacional do Ministério Público, nós corremos à frente e fizemos a normatização dos termos de ajustamento de conduta e das recomendações. Parece que o Congresso Nacional entendeu que foram boas normatizações e evitamos projetos de lei que pudessem trazer retrocessos à atuação do Ministério Público. Ô Jarbas, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, além de ter sido coordenador de promotoria de meio ambiente, diretor do SEJUR, do CEAF, agora CEAF lá de Minas Gerais, vários cargos internos que você ocupou com grande brilhantismo. Mas o mais importante é o de Procurador-Geral de Justiça, um cargo que o sujeito assume uma responsabilidade enorme. A responsabilidade como agente político, que é a responsabilidade órgão de execução, que é uma responsabilidade muito grande, e a responsabilidade como condutor da classe e a sua interlocução com os outros poderes, que também é muito delicado exercer essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero saber de você, qual é o papel mais difícil, qual é a atividade mais difícil de um Procurador-Geral de Justiça? Sávio, Leandro, quando me candidatei a Procurador-Geral, na época eu pertencia a um grupo interno, como que tinha antigamente, grupo A, grupo B, grupo C, e no último momento eu fiquei só. E me candidatei praticamente sozinho. Alguns amigos que ficaram comigo, sobretudo os da área ambiental, e eu era um garoto de 39 para 40 anos, de certo modo, para as funções. E quando eu fui eleito para a lista tríplice, nomeado, aí eu lembrei de uma frase que eu tinha visto outra vez, que dizia o seguinte: cuidado com os seus sonhos, que eles podem se tornar realidade. E assumi a procuradoria um pouco assustado, até porque se formou uma oposição muito grande contra mim naquele momento, e eu tive alguns conselheiros muito importantes naquela época, principalmente no primeiro momento. O ministro Sepúlveda Pertence, o ex-procurador-geral Aristides Junqueira. E ele disse para mim, o doutor Aristides, ele falou: olha, Jarbas, você, antes de eu ser nomeado, ele me ligou, não sei se o governador à época o consultou, falou: olha, você vai ser nomeado e você vai ter que aprender uma coisa. Eu falei: pois não, doutor Aristides. Ele falou: engolir sapo, você está disposto? Eu falei: acho que sim. Claro que sim. Aí ele disse assim, quando eu encontrei com ele 3 meses depois, só me falou um sapo, né? Então, assim, a maior dificuldade é essa, né? Você saber, ele falou, se você confrontar tudo que vier contra você, você vai pôr fogo na casa, é o que querem. Então, você tem que ter tranquilidade, saber o que você vai confrontar, o que você vai engolir e o que você vai tocar. Então, essa foi uma grande dificuldade internamente, há um burburinho embaixo, um fogo embaixo, e você tem que saber controlar. Hoje, aqui no Ministério Público de Minas Gerais, está muito mais tranquilo. O procurador-geral atual, por exemplo, atua sem oposição. Eu não fiz, você sabe que eu integrei a lista tríplice em primeiro lugar, e o procurador-geral foi escolhido, que é uma escolha absolutamente natural, constitucional, legal. Eu não faço oposição porque eu não gostei da oposição que me fizeram. Então, o procurador-geral tem toda a liberdade. E essa é um dos pontos... Esse é um dos pontos mais difíceis. Mas, assim, um deles também, que aí você tem que estar olhando o seu comportamento, porque você é o espelho, você é o modelo, você é o príncipe quando está no cargo, porque você não pode errar. E eu tinha muita preocupação de errar em coisas pequenas. Por exemplo, eu nunca andei com segurança. Na procuradoria, eu tinha direito a um coronel, busquei
dispensei, acho que a Polícia Militar precisa muito mais do coronel, e tinha um cabo, que era o zagueiro da minha pelada. E eu levei ele para lá porque eu tinha receio de ser sequestrado. Na época estava tendo muito sequestro relâmpago. Aí eu pensava, olha, se eu for sequestrado num relâmpago aqui, que eu ando à noite, eu vou no caixa eletrônico, eu vou na cadeia à noite e volto, poderia sim eu ser sequestrado, que é a imagem que eu ia passar para a sociedade, que não tem segurança mais em Minas. Se o procurador-geral está sendo sequestrado, podemos fechar a casa. Então, assim, esse também, você ser uma espécie de exemplo, você ter o cuidado para não aparecer em coisas equivocadas. Então, é um controle muito grande sobre você. Então, esses dois aí foram muito difíceis. Com o governo, com a Assembleia, são problemas normais, que com o Tribunal de Justiça, a luta em Brasília, são problemas normais, mais fáceis de tocar. Já você está completando esse ano 30 anos de uma carreira muito bonita no Ministério Público de Minas Gerais. É um orgulho para a gente você ser a pessoa que você se tornou para o Ministério Público. E a gente eu e o Leandro, nós temos a atribuição de fazer a preparação dos nossos colegas que passam no concurso e vêm fazer o SECOM, né, naquela fase que eles estão começando a conhecer a carreira. Chega com um conhecimento jurídico muito grande, mas com um desconhecimento muito grande a respeito dos trabalhos práticos que nós fazemos e de como a carreira sobrevive, da sua democracia, da sua política. Qual o conselho que você, do alto da sua carreira, dá para um menino que está entrando agora no Ministério Público? Olha, a primeira coisa é a vocação. Você tem que ter a vocação para a instituição. Se você acha que não tem outros concursos bons, tem a advocacia, você pode buscar outras alternativas. É a vocação de defender os direitos coletivos, de ter uma boa ação na justiça penal, buscando sempre a justiça mesmo, é vocação. A segunda é você saber ser um funcionário público. Como disse o Papa Francisco, quem está no serviço público não pode pensar em riqueza, em coisas além do normal. Então, você tem que saber que você é um servidor público. Terceiro, saber que seu patrão, o seu chefe, é quem bate a sua porta. Você não é uma autoridade no sentido de se impor sobre as pessoas. Você é um servidor da sociedade. Qualificado? Sim. Tem autoridade? Tem. Mas você é um servidor. Terceiro, a remuneração, ela é importante. Eu nunca reclamei que os promotores cobrem pagamentos, essas coisas aí, retroativos, direitos. Por quê? Se estão cobrando, é porque estão precisando. Então, não tem caixa 2. Então, isso é muito importante. Nós estamos na instituição para servir. O que nós recebemos é uma complementação do prazer que nós temos que trabalhar. E quarto, você está na instituição. Quando eu optei pelo Ministério Público, eu cheguei à seguinte conclusão. Aqui eu sou o primeiro juiz, então eu sou um pouco magistrado, porque o promotor que faz a primeira avaliação da justeza do que vai fazer. Você é um advogado, porque você atua em defesa daqueles valores e você atua como advogado do povo, da justiça, da lei. E terceiro, você exerce um tanto da sua cidadania, porque se você não se conforma, por exemplo, com a agressão ao meio ambiente, você tem o poder, a estrutura, as ferramentas para defender aquele valor. Conforme com a eleição fraudada, você tem todos os instrumentos como promotor eleitoral para atingir aquele objetivo. E outras coisas mais, se você não concorda com a sua negação fiscal, que desequilibra as relações econômicas, as relações de concorrência, você exercita a sua cidadania ali. Então, é uma função completa, né? E, no fundo, depois, inclusive, dependendo, você vai ter o reconhecimento social. Agora, o que o Ministério Público precisa, nesse momento, é, segundo, menos holofotes e mais trabalho, e mais soluções do que conflitos. Nós temos meios de solucionar as coisas sem gerar uma carga de conflitos, aumentar o conflito. Então, acho que o promotor de justiça, ele é um líder natural na cidade, porque representa aqueles valores, tem aqueles atributos, é o príncipe, então ele tem que buscar as ferramentas que tem, os instrumentos que tem, a autoridade moral que tem, a possibilidade de acionar o judiciário, também usar todas as ferramentas
para buscar soluções. Eu acho que o Ministério Público tem que sair um pouco da área de conflituosa para investir agora nos métodos de autocomposição de conflitos. Eu acho que esse é o nosso desafio daqui para frente. E o Ministério Público, ao invés de ser um óbice na cabeça de quem acha que nós somos um óbice, nós vamos ser o solucionador. E com segurança jurídica, porque não adianta o Executivo, por exemplo, firmar um TAC sem um Ministério Público que não vai trazer segurança jurídica. Vai trazer segurança jurídica quando for feito todo mundo junto com o Ministério Público. Então, eu acho que o promotor, chegando agora, ele tem que saber que ele recebeu uma casa pronta e ele tem que ajudar a manter essa casa. E é uma missão coletiva de nós. Sávio, Jarbas, tivemos um bate-papo fantástico, acho muito enriquecedor. Teremos diversos colegas que estão entrando agora que ficarão muito satisfeitos de ouvir essas palavras de um dos maiores ícones da nossa instituição, que é o colega Jarbas Soares. Só lembrando a todos que o nosso podcast fica acessível no SoundCloud, no site do IERB, no YouTube e no Spotify. Agradecemos a todos a audiência e desejamos a todos um bom dia. Você ouviu um episódio do IERBcast, o podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a escola de governo do Ministério Público do Rio.